Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Temos hoje a grata satisfação de estarmos aqui novamente, uma semana nosso amigo Neto Dias, na outra semana eu, e juntos nós estamos aqui unidos para aprendermos mais e mais do Espírito Emmanuel, e que é esse irmão que nós temos que vem e nos abraça com tanto carinho, com tanta seriedade, nos trazendo uma consciência mais elevada e um compromisso mais consciente de nós para com nós mesmos, de nós para a nossa própria evolução. Então hoje nós temos o capítulo 163, intitulado No Plano do Bem, em que o Espírito Emmanuel vai nos trazer o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, dizendo assim: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E então, Emmanuel inicia nos dizendo: acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Dói-te o coração ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós mesmos, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que se nos consagramos ao serviço produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. É lindo esse texto do Espírito Emmanuel, como todos os que nós vamos acompanhar, porque todos os textos de Emmanuel conversam intimamente com cada um de nós, né? Que temos as nossas experiências no dia a dia, no cotidiano, e que por vezes realmente temos pensamentos e até tomamos atitudes que vão terceirizar determinadas responsabilidades, determinados deveres, como se tão somente competisse ao outro fazer o que nós estamos pedindo, né? Então, analisando inicialmente aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele inicia dizendo: trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Esse trabalho aqui que o apóstolo Paulo diz é um convite para o movimento, para a ação, no propósito de que nesse campo de ação nós possamos enxergar as oportunidades devidas do trabalho bom, porque ele diz: trabalhe fazendo o que é bom, a fim de que tenhamos o que repartir com os que precisarem. Com os que precisarem de quê? Dessa bondade, e que tem múltiplas faces, né? Que tem múltiplos campos de atuação. É claro que em certos momentos nós vamos
fazer uma leitura de um contexto e vamos criar determinados pensamentos, pontos de interrogação na nossa mente, e por vezes até mesmo existem algumas pessoas que julgam a Deus por alguma determinada realidade que está acontecendo, quando em verdade Deus, tudo o que fez perfeito, porque Deus também é perfeito. Mas não podemos desconsiderar o nosso livre-arbítrio, e que não somente eu tenho, mas todos nós verdadeiramente temos o nosso livre-arbítrio. A liberdade de escolha, a liberdade de pensamento, a liberdade de agir, de falar, todos nós temos esse livre-arbítrio. Então precisamos fazer esse movimento interior de renovação dos nossos pensamentos, né? E buscarmos então ver na nossa própria vida e onde nós estivermos inseridos, quais são os chamados que nós temos para o serviço, quais são as oportunidades que nós temos para a entrega, quais são os momentos que nós temos para a doação. E podemos até ir mais além. Em vez de dizermos quais são, podemos nos perguntar quem são as pessoas que estão precisando do que eu posso oferecer. Será que eu posso oferecer? E o que é que eu posso ofertar para essas pessoas? Porque em verdade todos nós estamos precisando e sempre precisaremos uns dos outros para a nossa vida, para o nosso convívio, para o nosso campo de aprendizados. Seja alguém que já tem uma determinada evolução ou ainda aquela pessoa que não despertou para as verdades morais, para o amor divino, né? Em verdade, todos nós podemos ajudarmos uns aos outros, é para isso que nós estamos aqui vivendo e convivendo em sociedade, por vezes nos deparando com as nossas limitações, mas sobretudo é preciso buscarmos validar e praticar as nossas potencialidades. Não podemos parar quando percebermos uma limitação, não podemos voltar atrás ou rejeitar as oportunidades de aprendizado, de crescimento, porque percebemos em algum momento um problema a ser superado, seja ele de qualquer ordem que for. E aí nós lembramos o que consta lá no Evangelho de Mateus: a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. A árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E nesse momento o apóstolo Paulo, está dizendo para nós trabalharmos, para nós sermos essas árvores que possam produzir bons frutos, a fim de que não sejamos novamente lançados ao fogo. É claro que o significado desse lançamento ao fogo vai nos trazer um entendimento de uma purificação, de um refazimento, de uma reciclagem interior, mas no sentido de expiações, no sentido de precisar experienciar determinados contextos, determinadas situações, para que dentro do que aquilo pode nos oferecer, nós possamos compreender melhor o que em outro momento nós não podemos. Então, hoje nós somos essas árvores em que Jesus depositou em cada um de nós as sementes da vida eterna e precisamos, portanto, produzir esses bons frutos para que nós possamos, não sejamos cortados e lançados ao fogo, E todos nós já temos essa possibilidade, todos nós já podemos agir de tal ou qual forma, porque já possuímos os recursos, e os que ainda não dispomos podemos adquirir, podemos conquistar, melhor dizendo, porque tudo está ao nosso alcance. Então precisamos nos compenetrar, nos assenhorar mesmo e nos colocar no campo do serviço, de modo que não possamos continuar dizendo que a paz do mundo começa no outro, Como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Então é algo que vai partir primeiramente de mim, para que chegue no próximo, para que se externalize, para que chegue no
exterior. Muitas vezes nós escutamos alguns dos nossos irmãos dizendo o mundo de transição está chegando, como se fosse algo fora a parte, além de nós. Na verdade, nós somos esses membros, parte integrante e atuante do mundo de transição. O mundo vai chegar no nível da regeneração? Vai. Já está no período da transição? Sim, com certeza está. Porque nós estamos trabalhando para que isso possa acontecer. E verdadeiramente está acontecendo. Mas não é algo que vai surgir como que por fórmulas automáticas, né, seguindo a um automatismo previamente descrito no livro do destino, alguma coisa parecida. Na verdade, nós é que somos esses agentes de transformação, esses agentes de transição pelo propósito da regeneração, que antes de ser do mundo, é de nós mesmos. Por isso que o que o apóstolo Paulo vai dizer, trabalhar fazendo com as mãos o que é bom, ele está nos falando diretamente para que no hoje, dentro das nossas possibilidades, dos nossos campos de ação, que são inúmeros, possamos fazer o que é bom, possamos buscar ver as oportunidades que temos de sermos úteis para a bondade. E também o inverso é verdadeiro. Se nós devemos fazer o bem, não devemos fazer o mal. Devemos nos abster de cooperar direto ou indiretamente para o que não é bom. Porque é dessa forma que nós seremos reconhecidos filhos de Deus. É dessa forma que nós seremos felizes e cada vez mais realizados dentro dos nossos propósitos de espíritos imortais. E como nós aprendemos na lição 162, Tende Fé em Deus, que foi a lição da semana passada pelo nosso amigo Neto, o Espírito Emmanuel vai nos trazer Marcos, no capítulo 11, versículo 12, dizendo: Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Ou seja, e Emmanuel vai finalizar dizendo, ouçamos nós todos a indicação de Jesus, tende fé em Deus. E só trazendo ainda um trechinho do que o Espírito Emmanuel diz, ele coloca assim, por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Tendes fé em Deus. Ou seja, ainda que a realidade em si não seja aparentemente boa, nós estamos sendo colocados nessa realidade, naquele momento, com aquelas pessoas, para que nós possamos trabalhar tendo fé em Deus, trabalhar pelo bem, tendo fé em Deus, porque Ele nos facultou essa oportunidade, Ele nos legou todos os deveres de que nós já temos consciência e permite a cada um de nós, pelo instrumento do nosso livre-arbítrio, praticarmos e colaborarmos pela evolução da Terra a partir de nós mesmos. Então nós vamos sim ver, como o Espírito Emmanuel nos coloca aqui no capítulo 163, nós vamos ver ainda situações de injustiça social, algumas pessoas tendo muito, outras pessoas tendo pouco, algumas outras tendo nada, né? Muitos tendo o que vestir, alguns não tendo o que comer, muitos já tendo assim em excesso o que comer, enquanto outros passam fome. Então nós vamos ver todos esses panoramas, todos esses cenários acontecendo e se desdobrando. E se pudermos fazer algo, utilizemos das nossas forças para que isso seja feito. Nós temos ao nosso alcance um recurso poderoso e potente, que é o das redes sociais. Nós vemos que muitas coisas são veiculadas nas redes sociais que não têm um valor moral positivo, que causam pânico, que causam medo e sentimentos de ordem inferior. Nós podemos utilizar essas redes sociais, como estamos utilizando agora no YouTube, para promover o bem, para promover a paz, a concórdia e não a discórdia, para promovermos o entendimento, a fraternidade e a tranquilidade. Ainda que se possa pensar que a nossa contribuição é muito pouca, na verdade não é, porque ela alcança milhares de pessoas que
naquele momento vamos conectar com aquele comentário, receber aquela influência como uma inspiração e replicar boas notícias, bons gestos, boas ações. E não nos limitemos às redes sociais, sejamos também, pessoalmente falando, claro, na nossa vida prática, pessoas que estão com a mão no arado a fim de trabalharmos para o bem, a fim de sermos bons. Tenhamos fé em Deus, como Jesus nos disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Tenhamos fé em Deus, que é bom, que é soberanamente justo e bom, e que tudo fez para que concorra para essa bondade. E nós somos frutos dessa bondade. Precisamos ajustar mesmo o nosso interior para que a nossa ferramenta individual esteja sempre disposta e devotada ao bem e ao que é correto e ao que precisa ser feito nesse sentido. Então estejamos firmes nesse propósito, cada vez mais compenetrados do nosso chamado de bondade, de amor, de justiça e caridade, e façamos o bem no que nos for possível fazer. Se em algum momento pensarmos não dispor do que for necessário para fazer o bem, façamos o que está ao nosso alcance, e o mais nos será dado por acréscimo. Muita paz a todos e a todas, que Deus nos abençoe, e até o nosso próximo estudo.